Olá, irmãs e irmãos, estamos aqui gravando a segunda parte daquele vídeo, Esperança em Deus. Já gravamos a primeira parte falando sobre Jeremias, aliás, Lamentações de Jeremias, Quando ele fala o que me pode dar esperança, isso eu quero trazer à memória, E vimos ali a graça de Deus, o perdão de Deus e a possibilidade de restauração, confiados na misericórdia de Deus sobre aqueles que o buscam, E agora eu queria complementar com um texto fantástico que para mim é um dos textos mais fortes que falam sobre graça, verdadeira graça. Aliás, o título dele, o subtítulo aqui na versão ARA é exatamente isso, é o convite da graça. Está lá em Isaías, capítulo 1, 18 a 20. Eu vou ler o texto. Ele diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, qual é o contexto aqui de Isaías? Semelhante ao Jeremias, como eu disse no primeiro vídeo, na primeira parte, dessa pequena sequência de a esperança em Deus, você vê aqui no capítulo 1 que Deus começa já entrando de sola sobre a situação do povo, chamando de nação pecaminosa, falando que eles não conheciam mais a Deus, eles já não tinham mais nenhuma intimidade com Deus. Deus chega a dizer que até os animais conhecem os seus donos, mas Israel não conhece o seu Senhor. Então olha que situação que estava o povo, em plena apostasia, abandono de Deus, estavam vivendo uma vida de pecado extremo contra Deus, e isso fez com que Deus enviasse a ameaça, mas sempre em meio à ameaça, ele lembra-se dos seus filhos, e com relação aos filhos, como nós vimos na primeira parte, Deus não quer destruí-los, Deus quer salvá-los, ainda que tenha que aplicar disciplina severa, ainda que tenha que chegar com vara, que tenha que ameaçá-los. Então vejam, a disciplina de Deus tem aqueles dois primeiros objetivos para com os filhos. Primeiro, livrá-los do pecado, discipliná-los para que se arrependam. Segundo lugar, discipliná-los para que eles cresçam, amadureçam. É através do sofrimento que nós também crescemos espiritualmente. E aqui, presta atenção nesse convite que Deus faz ao seu povo, a você agora que está em pecado, você que faz parte do povo de Deus, mas está desviado do Senhor, está entrando por caminhos de pecado, de trevas, afastado de Deus, mas o seu coração pesa vez por outra, lembrando-se do seu Deus, lembrando-se da tão grande salvação que você conhece em Cristo. Veja o que Deus fala para você, para mim, quando nós nos afastamos dele e entramos pelo caminho do pecado. Ele convida. Que graça! Isso chama-se graça. É um convite de uma oferta que você não merece, que eu não mereço. Quando nós estamos em pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, porém ele te chama. Ele, presta atenção, o próprio juiz que poderia te condenar e te destruir, lançar você no fogo do inferno por causa do seu pecado, agora ele convida, vamos conversar. É um convite que o próprio juiz nos chama para conversar, para fazermos um acordo. Ele está chamando, volte para mim, venha, meus braços estão abertos. Ele diz, arrazoemos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E olha que proposta maravilhosa. Ele diz assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, escarlata é vermelha, cor vermelha, significa sangue, significa o que há de mais impuro, eles se tornarão brancos como a neve. Presta atenção. O convite da graça de Deus
não vai trazer você com roupa suja e lavar a sua roupa suja para ver se ela fica limpa. Não. Aqui ele tira a roupa suja e te dá uma roupa nova, uma roupa limpa, pura. O que Deus está propondo aqui para você? Volte-se para mim, arrependa-se dos seus pecados, venha para mim, eu vou purificar você e você vai se tornar puro como a neve, branco como a neve, puro como a lã branca. Significa pureza total, não é uma limpeza do que estava sujo, mas é tirar a roupa suja, jogar fora e pôr uma nova. Ele está falando assim: eu vou cobrir você com uma nova justiça que você não tem e você não conhece, a justiça de Cristo. Ele vai nos cobrir, seja lá qual for o seu pecado, pode ser o pecado mais terrível que você está cometendo: fornicação, adultério, prostituição, roubo, lascívia, violência de todas as formas que você pode ter cometido, mentiras, fofocas. Você pode estar envolvido com tramas ilícitas, jogando sujo no seu trabalho, nos seus negócios, fazendo mal para a sua família, falando mal da sua igreja, dos seus irmãos. Você pode estar no pecado mais terrível e mais sujo que for, mais imundo, como se fosse a escarlata vermelha de sangue nojento. Ele pode te purificar e te deixar mais alvo do que a neve. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã, e volte para Deus. Você que está em pecado, arrependa-se, volte para Deus. Ele não vai lavar a sua roupa suja, imunda, ele vai te dar uma roupa nova, ele vai tirar a sua justiça que você não tem nenhuma, vai jogar fora o teu pecado e vai te cobrir de uma justiça perfeita que é Cristo. Ele vai te revestir de novo daquilo que você já estava revestido antes de se afastar dele. Quando você apostatou, quando você abandonou a Deus, você tirou a roupa limpa que você tinha, Cristo em você, e está agora voltando para o mundo, para o pecado, para a carne. Mas ele te chama de volta: eu vou restabelecer essa justiça em você, eu vou te revestir de roupa nova, dessa justiça perfeita de Cristo, do meu Filho. Esse é o convite gracioso, imerecido. Isso é graça. Graça é você receber alguma coisa que você não merece. Deus te dar alguma coisa que você não merece. Isso é graça. Agora presta atenção, o seu coração talvez esteja muito doído, pensando que você já foi tão longe no caminho do pecado que já não tem mais volta. Talvez o seu coração pese tanto em você pelo pecado que você já cometeu ou está cometendo, e você fala assim: não, para mim não tem mais jeito, não há mais chance de arrependimento. Presta atenção, se essa mensagem aqui chegou aos seus ouvidos hoje é o dia do arrependimento. Não endureça o seu coração, receba esse chamado e volte para Deus. Hoje ainda é o dia aceitável do Senhor. Presta atenção, é o hoje. Outra coisa que eu quero te dizer: é verdade que o inimigo está aí no seu coração, nos seus ouvidos, dizendo assim: agora que você foi tão longe no pecado, você não tem mais jeito. O inimigo está falando assim ao seu coração, e eu sei, é provável que esteja assim. Agora não tem mais jeito, você já foi tão longe, Deus não vai te perdoar nunca mais. Não há uma nova chance para você. Você já está tão sujo, tão imundo, que não tem mais como te purificar de tão grande imundícia que você está. O inimigo está falando isso para você. Não há mais nenhuma chance de perdão. As pessoas e o sistema religioso também falam isso para você. Não tem mais chance de arrependimento. A sujeira sua é tão grande que não há perdão para tal pecado. O sistema também fala isso para você. A religião fala isso para você. Os amigos, entre aspas, muitas vezes falam isso para você. E mais, a sua própria alma fala isso para você. A sua própria alma não tem mais esperança. A sua própria alma diz que a chance de voltar para Deus não tem mais. A sua própria alma, como inimiga agora, ela combate contra você.
E ela diz: agora não dá mais, não tem mais perdão, você foi muito longe, você está muito sujo, você está imundo, não tem mais como te purificar. Até a própria alma, veja, o inimigo Satanás fala isso, o sistema religioso fala isso, os falsos amigos falam isso, e a sua própria alma luta contra você falando isso também, mas eles não têm a palavra final, eles não têm a palavra final, eles não são o juiz da causa, eles não são o dono da causa, eles não têm a palavra final. Quem tem a palavra final é Deus, e Deus está aqui te chamando: vinde, venha, vamos conversar, vamos entrar num acordo, eu vou te perdoar, se você se arrepender, se quiserdes e me ouvirdes, diz o versículo 19, comereis o melhor dessa terra. Queridos, que convite gracioso, que graça é essa? Arrependa-se, volte para esse Deus, ouça, se quiserdes e me ouvirdes. Ou seja, se você voltar hoje para Deus, arrependido, disposto a abandonar os seus pecados, desejoso de ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos lava de toda nossa injustiça. Se você está disposto, Ele promete, você ainda vai comer o melhor da terra. Isso é graça. Oferecer para um criminoso, para um pecador, para alguém que cometeu um crime, oferecer ainda o melhor da terra, ou seja, você vai ter o melhor, que sou eu mesmo, você vai se relacionar de novo comigo, com o Deus do universo. Você vai entrar de novo naquela intimidade comigo, naquele relacionamento familiar. Eu sou teu pai e vou cuidar de você pelo resto da vida. Gente, Deus oferecendo isso para um criminoso, só Deus poderia fazer isso, mas Ele está. Por isso ouça hoje. Agora, se você não ouvir, aí sim não tem mais jeito. Se você endurecer o coração, ou você ficar nessa conversa que você está ouvindo em seus ouvidos, do inimigo, Satanás, do sistema religioso, dos falsos amigos e da sua própria alma enganosa, e você não se arrepender, e você recusar esse convite e for rebelde, aí você vai ser destruído. Não faça isso. Volte-se hoje para Deus. Hoje é o dia que Deus convida pela graça. Há esperança para você, Deus está falando. Volte-se para mim, arrependa-se, abandone os seus pecados e você encontrará misericórdia, porque Ele prometeu, como nós vimos no primeiro estudo, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Fica aqui o nosso convite. Fica aqui, na verdade, nosso não, o convite de Deus. Volte-se para Deus, você que está em pecado, você que já provou o melhor da terra e se afastou por algum motivo de Deus, que está rebelde contra Deus, arrependa-se, volte-se para Ele, confesse os seus pecados e Ele purificará toda a sua imundícia e lhe vestirá de uma veste mais alva do que a neve. Faça isso, meu irmão, minha irmã, hoje, antes que seja tarde demais. Amém? Deus te abençoe com um profundo e verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.